Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma honra muito grande ter a sua companhia conosco. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui no Ensino e Palestra, nos meses de janeiro, fevereiro e março, sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o objetivo de estudo do nosso canal neste trimestre. Nós estamos nos baseando no nosso guia de estudos, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, a nossa revista Lições Bíblicas. Você está conosco e muito obrigado desde já, porque você é muito importante para o nosso canal. É pensando em você que nós elaboramos estes vídeos, é pensando em você que nós, a cada quarta-feira, colocamos um vídeo novo no ar. Quero convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no canal, quero convidar você para ativar o sininho, deixar ali as opções todas para receber todas as notificações sobre os próximos vídeos. Você que já está conosco, você que já faz parte da nossa comunidade, o nosso muito obrigado. A você, o nosso muito obrigado, todo o nosso carinho, todo o nosso agradecimento por você estar aqui conosco. Assista o vídeo até o final, deixe seu comentário, deixe suas impressões, é muito importante ter o seu feedback. Também é muito importante ter o seu like ali no vídeo. Então, gostaria de pedir para você dar o like no vídeo, para você participar conosco, para você estar conosco. Ali no canal também nós temos outras playlists, nós temos as playlists dos trimestres passados e também esta lição vai ficar na playlist O Verdadeiro Pentecostalismo, para você ir ali e se informar, para você ir ali e assistir às lições anteriores, enfim, para você ter a qualquer momento, a qualquer instante, as lições que você desejar. Linda, linda, linda esta lição que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos juntos então? Vamos tomar uma água aqui para lubrificar a garganta. Muito bom, muito bom. E vamos à nossa lição número 5. Estamos na lição número 5. Fruto do Espírito, o eu crucificado. O pessoal da CPAD foi muito feliz ao elaborar o título dessa lição. O eu crucificado. Linda, linda, linda esta lição que nós vamos estudar a partir de agora. A nossa leitura bíblica em classe está lá na clássica passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26. A nossa introdução nós temos na revista, também na revista nós temos os nossos tópicos, subtópicos e depois a conclusão. Nós vamos analisar os tópicos e subtópicos aqui, vamos fazer isso conforme a didática proposta pela revista, vamos fazer isso conforme a programação da nossa lição de hoje. O nosso primeiro tópico, o fruto do Espírito na vida do crente. Nós temos o primeiro subtópico, definição, depois nós temos o segundo tópico, o fruto no singular e ainda o terceiro tópico, andar no Espírito. Frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Já vamos falar sobre isso. Lá em Gálatas 5:22 nós lemos assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Gálatas 5, versículos 16 e 17, eu acabei de fazer leitura na versão católica. Nós somos uma árvore. Eu sou uma árvore, você é uma árvore. Vamos usar essa analogia. Uma árvore plantada em um lugar cheio de pedregais. Uma terra infrutífera. Esse lugar é o mundo em que nós vivemos. Deus corta essa árvore e a enxerta. E a põe no seu jardim particular. Ali nós devemos dar frutos. Devemos ter frutos bonitos para que as pessoas que convivem conosco possam partilhar deles, possam saboreá-los.
possam contar com a árvore quando estiverem e quando precisarem, quando estiverem desejosos de partilhar um fruto. Nós somos uma árvore que está sendo provada. Estamos passando por um processo de provação. Deus tem o seu controle de qualidade. Nós temos que passar nesse controle. Os frutos do Espírito moldam nosso caráter, falam de nós, mostram às pessoas o que nós somos, como somos, o que podem essas pessoas esperar de nós. Nossos frutos são nossas atitudes, nossos exemplos, nossa convivência, nosso agir, nossas escolhas. Aliás, frutos ou fruto? Se analisarmos o texto bíblico, encontramos a expressão no singular. Fruto e não frutos. Isso tem causado uma certa polêmica e também algumas diferenças de interpretações. Uma corrente pensa que deve ser colocado no plural, ao passo que outra corrente pensa que deve ficar mesmo no singular. O pastor Gesiel Gomes, um especialista na área de pneumatologia, tendo escrito a obra Dicionário do Espírito Santo, a qual nós já citamos aqui para você, aliás, é uma obra de referência para esse trimestre. O pastor Gesiel Santos, ele coloca no singular o fruto, porque ele diz que o fruto é uno, é único. Então, para os que preferem no singular, dizem que o fruto do Espírito nada mais é do que a conduta, o caráter do cristão. O fruto do Espírito é o modo de viver do cristão. E ele tem 8 características. Então nós temos o fruto principal, e eu já adianto para você que esse fruto principal é o amor, e 8 características do amor. 8 coisas que nós devemos ter a partir do momento em que nós frutificamos o amor em nossas vidas. Os frutos são 9, então 9 frutos, mas para quem prefere o singular, um único fruto, o amor, com 8 características. Nós vamos analisar cada uma dessas características. Nós vamos compreender aqui a frutificação desse fruto. Começamos com o fruto principal, ou o único fruto, e a partir dele as suas características. Entenda que causa uma certa aflição. Aflição talvez não seja o tema bem escolhido. Causa uma certa estranheza falar de frutos para algumas pessoas, e para outras causa uma certa estranheza falar de fruto. Mas vamos deixar algo pactuado aqui, vamos deixar aqui algo combinado entre nós. Nós vamos usar a caracterização do pastor Gesiel Gomes e também a caracterização da nossa revista, da nossa lição de hoje. Pastor Ezequias Soares, que é o comentarista de lições bíblicas desse trimestre, ele também usa no singular. Então vamos pactuar aqui que nós vamos usar fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Ok? Mas qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. E amor fala de relacionamento com Deus na vertical e fala do relacionamento com as pessoas na horizontal. Então o amor, ele direciona para Deus e também direciona para os nossos semelhantes, para as pessoas que convivem conosco. Além de ser o grande fruto, ele está presente em todas as demais características. O amor, nós temos que dizer que ele é a personalidade, a essência da personalidade de Deus. Eu gosto de uma citação do pastor, agora estou tentando lembrar o nome dele neste momento, e ele fala que Deus não tem amor. É difícil nós entendermos muitas vezes isso. Nemuel Stina é o nome do pastor. Ele diz que Deus não é uma pessoa que tem amor. Deus é a própria pessoa, a própria personificação do amor.
Deus é o amor em sua essência, diz o pastor Estina. Então nós não devemos dizer Deus tem muito amor, não. Nós devemos dizer Deus é o amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ou seja, o amor de Deus ele é algo magnânimo. O amor de Deus é algo que excede. O amor de Deus é algo que transborda. O amor de Deus é algo que inunda. O amor de Deus é algo que transpõe. O amor de Deus é algo que quebra barreiras. O amor de Deus ele é único, ele é fantástico, ele é imensurável, ele é incomensurável. Não tem como medirmos o amor de Deus. Deus é amor. O amor é Deus. Deus é o amor na sua essência. E ninguém vive sem amor. As pessoas precisam saber que alguém as ama. Caso contrário, não vale a pena viver. Essa é a grande realidade. Quem é que consegue viver sem amor? Sem saber que é amado? Sem amar ninguém? Ninguém consegue. Ninguém pode viver. Não consegue, não existe a possibilidade. Uma das coisas mais tristes do mundo é viver sozinho. É triste não ter alguém para conversar, é triste não ter alguém para dialogar. E quando a pessoa fica em reclusão, nós sabemos que alguma coisa está errada com essa pessoa e devemos procurar ajudá-la, porque Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus criou o homem para viver em comunidade. Algumas expressões bíblicas, elas falam de caridade. Algumas traduções bíblicas, elas falam de caridade, que na verdade é o próprio amor. Com sua licença. Então, em algumas traduções bíblicas aparece a expressão caridade. Mas, biblicamente, caridade e amor se equivalem. O amor é o interesse, é a busca do bem maior da outra pessoa. O amor é colocar a outra pessoa, os interesses da outra pessoa, sobre os nossos próprios interesses. O que o amor faz? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4, e vai até o 6, depois ainda chega no 7. Ele é sofredor, ele é benigno, ele se alegra com a verdade, ele crê, ele espera, ele suporta. Tudo isso o amor faz. E o que ele não faz está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 6. Ele não é invejoso, ele não é leviano, ele não é indecente, ele não é interesseiro, ele não se irrita, ele não pensa o mal e ele não gosta da injustiça. Os gregos eles têm 4 palavras que identificam o amor. Então eles fazem uma classificação do amor, eles fazem uma divisão do amor. Eles têm a palavra ágape, que significa amor abnegado, que é o amor divino, e a fonte desse amor é o próprio Deus. Não existe amor ágape nas pessoas. O mais próximo de um amor ágape, o mais aproximado, o que nós podemos correlacionar com o amor de Deus, é o amor de uma mãe para com um filho. Mas mesmo assim a Bíblia fala: pode-se uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Até mesmo o amor de uma mãe pode falhar. E nós, infelizmente, temos algumas mães que não merecem sequer receber esse título honroso. Então o amor ágape é o amor divino. Depois os gregos apontam para o amor chamado eros, que por si só já diz, é o amor físico, é o amor erótico. E a fonte desse amor são os sentidos, a paixão. Depois vem o amor filios, ou filial para alguns. A descrição desse amor é um amor fraterno. Ela fala de amizade. E a fonte desse amor é o homem, a amizade que nós temos uns para com os outros. Depois nós temos o chamado amor storge, que os gregos classificam como amor familiar. Aí vem no contexto da família. A fonte desse amor é a própria família. O segundo fruto do Espírito nós temos é a fé. Fé fala de fidelidade. É o relacionamento com Deus.
Fé e fidelidade, na língua portuguesa, são palavras distintas, mas ambas são utilizadas para identificar uma mesma característica do fruto do Espírito. Compartilhe agora a fé. Exerça agora a fé. Tenha fé no seu Criador. Fé é saber que existe. O autor da Carta aos Hebreus diz: fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E ele adianta: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus, eles precisam crer que Deus existe. Precisam crer que Deus existe, que é galardoador, é premiador daqueles que o buscam. Nada adianta eu fazer uma oração, uma prece, se não acreditar que na outra ponta tem alguém ouvindo essa prece, tem alguém ouvindo essa oração. Isso é fé. Eu, de olhos fechados, ter absoluta certeza que Deus está olhando para mim, que Deus está assistindo ao meu clamor. É a certeza de que aquela oração está sendo ouvida e a seu tempo será respondida. Para a ciência, o importante é ver para crer. Para o cristianismo, o correto é crer para ver. E a fé como característica do fruto do Espírito. A fé é um fruto que começamos a frutificar a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A partir dali, começamos a exercer a fé, começamos a praticar esse fruto. Nós exercemos a fé através dos primeiros contatos com Deus, ou com essa concepção de Deus para nós. Começamos a orar na igreja, começamos a orar em casa, começamos a interceder por nossa família e todas aquelas pessoas que nós queremos bem. Antes, eu repito aqui e faço questão de voltar a este assunto, bater novamente nessa tecla. Antes de qualquer coisa, é imprescindível acreditar em Deus. Não adianta nós citarmos o seu nome em orações, em rezas, em versos, se nós não acreditamos que Ele está olhando por nós. E se nós não acreditamos que olhando por nós, Ele não está pronto para nos atender no seu momento, no seu tempo, na sua vontade, na sua soberania. Nós temos fé para pedir, temos fé para receber, mas nós sabemos que, e temos que ter essa convicção também, Deus vai responder no momento que Ele achar oportuno, melhor, achar não, no momento que Ele tiver certeza, porque nosso Deus tem certeza de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, no momento oportuno Ele vai conceder, se aquilo for o melhor para nós. Fé é crer, é acreditar. Todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e tem poder para conceder a vida eterna a quem se aproxima dele, tem o direito da salvação. Essa fé que salva. Crer em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, que veio à terra para padecer pelos nossos pecados e levar sobre si todas as nossas dores. Fé no Senhor Jesus Cristo. Alguns personagens bíblicos que exerceram uma grande fé. Abel, o seu sacrifício veio através da sua fé. O seu sacrifício de sangue, simbolicamente, iniciava ali uma vida de fé. Enoque, sua vida piedosa foi um exemplo de fé, mostrando que mesmo em meio às diversidades da vida é possível fazer a vontade de Deus e ter comunhão com Ele, andar com Ele. Noé, sua vida foi um exercício contínuo de fé, esperando por um fenômeno que jamais havia acontecido na natureza, a chamada chuva, suportando afrontas, vivendo em meio a uma sociedade corrupta, e mesmo assim, ele teve fé em Deus. Sua fé exemplar fez com que sua família fosse salva de uma catástrofe. Depois nós temos Abraão, que é o nosso grande referencial de fé, o nosso chamado pai na fé. Um pedido de Deus, por mais inusitado que seja, para quem tem fé, como Abraão, embora pareça ilógico, deve ser atendido sem vacilo. Essa é a
aliada a uma vida de comunhão com o Deus verdadeiro. Depois nós podemos citar Moisés, Paulo, João. Nós temos a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 7 ao 12. Ou seja, nós temos exemplos vastos de fé na Bíblia Sagrada. Mais uma aguinha aqui, antes de nós entrarmos no próximo fruto do Espírito, que vai falar sobre o relacionamento com Deus agora, na vertical, relacionamento do homem com Deus. Paz. Paz. É um outro exemplo, é um outro fruto, ou uma outra característica do fruto paz. Lucas 10, versículo 5. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Nós devemos levar a paz. O que é paz? Definição do dicionário: ausência de guerra, harmonia, tranquilidade, ausência de conflito. Esse fruto é desejado por todas as nações da terra, ou quase todas, pois muitas delas têm a guerra como a sua fonte de receitas. Bom, mas isso já é um outro assunto, não vamos entrar aqui no contexto. O certo é que todos querem viver em paz. A paz é buscada de várias maneiras, através de tratados, de acordos, mas ela não vem pela assinatura no papel. Ela deve sair de dentro de cada um de nós. Sim, nós devemos promover a paz. 3 dimensões de paz. Primeira, paz para com Deus. Sentir-se salvo. Ter certeza convicta da nossa salvação. Sentir-se regenerado. Sentir-se justificado. A segunda, paz para com as pessoas. Estar em paz com as pessoas com quem nós convivemos. Existem algumas pessoas que não conseguem sequer ficar no mesmo ambiente que com outras pessoas ou com alguém em particular. A oração, em muitos casos, é a única maneira de vencer essa dificuldade de convivência. Paz consigo mesmo. Não devemos sermos muito rígidos para com nós mesmos. É claro que muitas vezes nós exigimos de nós mesmos e essas exigências fazem com que nós possamos melhorar, que nós possamos passar etapas, vencer problemas, vencer dificuldades, mas nós não podemos nos sabotar, fazer autossabotagem. Nós devemos ter paz para conosco. Paz com Deus, paz com as pessoas e a paz interna, paz conosco. Deitar a cabeça no travesseiro e ter paz para repousar. Paz para estar a sós. Isso também é muito importante. Mais uma característica, ou para alguns mais um fruto, alegria, ou em outras traduções, gozo. Fala do relacionamento com Deus. Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que a alegria diante de Deus, ou melhor, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lá em Gálatas 5:22, a palavra alegria ou gozo é a tradução do original chara. Esse termo não significa alegria proveniente das coisas terrenas, mas do íntimo relacionamento com Deus. Embora a alegria deva irradiar do cristão, isso não quer dizer que essa felicidade, aí nós temos uma diferenciação de alegria e felicidade. Tá? Nós temos uma diferenciação aí. Nós não temos agora aqui como entrar no quesito alegria e felicidade. Tá? Mas nós, talvez algum dia voltemos a esse assunto. A alegria, ela é efêmera, é passageira. É decorrência de acontecimentos que deixam a pessoa momentaneamente em estado de graça. Essa alegria é um sentimento que ora vem, ora deixa de existir. Depende muito do momento. E agora nós vamos falar, não vamos deixar aqui no vácuo, como dizem os jovens, vamos falar. A alegria, ela é alegria humana, tá? A alegria nossa, ela é algo pontual. Depende muito das circunstâncias, depende muito do momento. A felicidade é algo que não depende de circunstância. Nós estamos alegres, mas nós devemos ser felizes.
A felicidade, ela é algo que se sobressai. A felicidade é um modo de vida, é uma atitude de vida, é uma visão de vida, é uma cosmovisão de vida. Enquanto que a alegria é pontual, hoje estamos alegres, amanhã não estamos, hoje temos um momento alegre, amanhã nós temos um momento mais chato, mais triste, enfim, mas a felicidade, ela deve estar sempre nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Nós devemos ser felizes, porque nós recebemos o maior dom, o dom da vida, nós recebemos de Deus o seu Filho, nós recebemos de Deus muitas e muitas alegrias, e as alegrias são momentos em que nós estamos felizes, nós recebemos muitas dádivas de Deus. Felicidade deve nos acompanhar a todo momento, e a alegria também deve fazer parte dos momentos da nossa vida. Talvez nós um dia voltemos a este assunto para deixar mais destrinchado, né, essa diferenciação de alegria e felicidade. Se há um povo que precisa e tem que ser alegre, somos nós. Nós cristãos, nós salvos, nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós que amamos a Deus, nós que vivemos na dimensão de Deus, nós temos que ser alegres. Mostrar para as outras pessoas a alegria, o estilo de vida do cristão. Mostrar para as pessoas a alegria de fazer parte do povo de Deus. É claro que em alguns momentos da vida nós ficaremos tristes, ficaremos mais cabisbaixos, ficaremos mais reflexivos, mais introspectivos, mas essa alegria, ela deve estar no nosso coração. Nós devemos vivenciar momentos alegres. Temos momentos tristes? Com certeza. Momentos de dor? Com certeza. Momentos de aflição? Sem dúvida nenhuma. Mas nós também temos que ter alegria na nossa vida. A alegria, ela deve fazer parte. Ela deve ser um fruto. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa alegre? Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa que irradia alegria? Então, o fundo dos frutos, ou uma das características do fruto, a alegria. Paciência. Olha, esse fruto, essa característica é muito importante. É o relacionamento com as pessoas. Agora fala na horizontal, com as pessoas. Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, deixa eu ler para você. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o levardes, ou melhor, não li errado aqui, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. A paciência é também chamado o fruto da perseverança. A paciência é uma virtude que, infelizmente, nem todos têm. Com as correrias impostas pelos tempos modernos em que vivemos, ela parece se afastar de nós. No original, a paciência nos passa a ideia de longanimidade. Então, em algumas traduções, diz que uma das características é longanimidade, longo, paciente. Então, nós muitas vezes temos que ter essa longanimidade para tratar com as pessoas, esta paciência, essa tranquilidade para tratar com as pessoas. Contar 1, 2, 3, 4, 5, respirar, pensar antes de falar. Tudo isto vem ao encontro da paciência. Pensar antes de falar, não ser afoito ao falar, esperar, processar o que vamos falar antes de dizermos. Tudo isso faz com que nós tenhamos momentos mais tranquilos. Tudo isso impedirá que outras pessoas sejam feridas, sejam machucadas. Tudo isso impedirá que a gente dê um passo errado, um passo em falso. A paciência é um requisito básico para o cristão. Paciência, tranquilidade, longanimidade. Vamos para o próximo fruto, ou para a próxima característica do fruto do Espírito, que é o amor, benignidade e bondade, o chamado fruto gêmeo, o relacionamento com as pessoas.
Agora nós temos que fazer uma definição, uma distinção entre benignidade e bondade. Mas lá em Efésios capítulo 5, 9 e 10 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. São dois frutos muito íntimos e ligados em si. Benignidade e bondade. A benignidade, benigno, afável, favorável, suave. Bondade, bondoso, benévolo, caridoso. Benignidade, expressão do amor de uma pessoa para com outra. Bondade, prática do bem, mediante atitudes e atos. Bondade, fazer o bem ao próximo. Benignidade, a benignidade é o desejo de fazer coisas boas. A bondade é o fazer coisas boas. Então nós podemos construir a seguinte afirmação: benignidade é o desejo, é a vontade, é o sentimento, e a bondade é a execução, é o player, é o fazer. A benignidade, ela é a teoria, a bondade é a prática, para que a gente faça uma definição muito realista desses dois frutos que são de extrema importância. Marcos capítulo 10, versículo 18 diz que Deus é bom. Salmo 25, verso 8 também diz que Deus é bom e também é reto. O homem, ele é mau por natureza, por causa do pecado original constituído no Jardim do Éden depois que o homem caiu, depois que o homem pecou. O inverso de benignidade é malignidade. Nosso inimigo, ele é maligno. Deus é maravilhoso, é bondoso, é caridoso. Mas nós temos uma outra força, uma força negativa. Mas que nós possamos em nossas vidas frutificar, ter esse fruto maravilhoso, benignidade, bondade. E que não fique apenas no campo das ideias, que não fique apenas no campo do discurso, que não fique apenas no campo do, desculpa a expressão, blá blá blá, não, mas que nós possamos na prática sermos pessoas boas. Boas para com as pessoas, sem querer nada em troca, sem querer holofote, sem querer luzes, sem querer promoção. Porque hoje em dia as pessoas fazem alguma coisa, já chamam a imprensa, já fotografam, já colocam na rede social. Não, nós devemos ser bons para com as pessoas, porque nós nos sentiremos melhor ainda. Melhores nós seremos se formos bons para com as pessoas. É claro que nós estamos aqui destrinchando todos os frutos com toda a propriedade que eles merecem, com toda a caracterização que eles merecem, com todas as minúcias que eles merecem, porque nós não temos um tempo hábil para isso. O vídeo ficaria muito longo e as pessoas não gostam de vídeos longos, não é? Então, a grande maioria das pessoas. Hoje a vida é muito corrida, então as pessoas preferem vídeos mais curtos, embora o nosso vídeo vai ficar um pouco longo e eu peço a você, tenha paciência, assista até o final e com certeza vai ser bênção. Aliás, está bom esse vídeo? Está interessante este conteúdo? Participe dele também, conviva com o nosso canal, esteja no nosso canal, esteja nas nossas playlists, esteja conosco na nossa comunidade. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no canal e participe conosco da comunidade Ensino e Palestra. Então, curta este vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer. E também compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, pode ajudar também outras pessoas, pode também ser de elevo espiritual para outras pessoas. Mansidão, um outro fruto, fala do relacionamento com as pessoas. Salmo 37:11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Muitos erroneamente confundem mansidão com fraqueza, com medo, com covardia, com timidez. Pelo contrário, para ser manso é preciso ser muito forte, ter um grande autocontrole para suportar situações adversas e mesmo assim permanecer calmo, porque a mansidão é a soma da força com a suavidade. Essa é provavelmente a virtude mais difícil de ser biblicamente definida, porque ela trata de um estado interior e não exterior. Mansidão tem a ver com a personalidade do indivíduo. Existem pessoas que não são mansas, que não são calmas por natureza.
Outras que são muito calmas, muito mansas, muito tranquilas e dificilmente se abalam. Quase nada as tiram do sério. Porém, muitas vezes, mesmo uma pessoa mansa, e isto é muito interessante nós afirmarmos, pode ter um ataque de raiva, por exemplo, ou viver um dia que não lhe é muito favorável. Pode explodir, pode se zangar, pode ficar aborrecida. Essa pessoa mansa pode um dia se aborrecer. Todas as pessoas passam por momentos difíceis, muitas vezes críticos, e nem todos conseguem administrar a adversidade a ponto de passar ileso por ela. Quando vem a tormenta, é que se põe à prova a mansidão da pessoa. Quais são as qualidades dos mansos? Os mansos são humildes. Para ser considerada uma pessoa mansa, ela tem que exercitar a humildade. Uma pessoa arrogante jamais ficaria impassível diante de uma afronta. Já o humilde não valoriza aspectos como eu tenho que ter a última palavra, ou minha vontade deve ser prevalecente, ou eu é que sei de todas as coisas. A humildade é uma característica fundamental nos mansos. E dois grandes exemplos bíblicos de mansidão: Moisés, Números capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha só, mansidão e humildade juntos, em paralelo, lado a lado. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a confusão em torno da mansidão. Muitas pessoas confundem mansidão com fraqueza, como eu falei, com apatia, com frouxidão. Muitas pessoas pensam que uma pessoa mansa não é capaz de lutar pelos seus direitos, e é capaz sim. Muitas pessoas pensam que uma pessoa mansa fica impassível diante de qualquer situação. Não, ela tem autocontrole, ela vai conseguir, com mansidão, com tranquilidade, com bondade, com benignidade, com longanimidade, com tranquilidade, vencer as situações. Então, a mansidão é algo imprescindível para que nós frutifiquemos. Devemos frutificar a mansidão em nossas vidas. Temperança ou domínio próprio se equivalem, dependendo da tradução bíblica, ou é temperança ou é domínio próprio. É a mesma coisa. É o relacionamento com as pessoas. Qual é a definição de temperança? Ela denota autocontrole e autodisciplina, tempero, equilíbrio, sobriedade. Temperança também está intimamente ligada com o domínio próprio. A pessoa temperada evita exageros em sua vida. Segundo o pastor Alejandro Bullion, eu acho muito interessante essa definição que ele faz para a esperança, temperança é a abundância, ou melhor, vamos de novo, temperança é a abstinência de tudo aquilo que faz mal e o uso moderado daquilo que é bom. Outras definições de temperança que nós encontramos: refrear as paixões, controlar a língua, discernimento moral entre o certo e o errado. O homem é o único ser vivo que tem a capacidade de exercer esse discernimento moral. Algumas definições coloquiais sobre o domínio próprio. Domínio próprio é o pensar antes de falar. Domínio próprio é contar até 10 antes de dar uma resposta para algumas pessoas. Domínio próprio é o respirar antes de responder. O domínio próprio combate a ansiedade. Então aqui nós caracterizamos o fruto do Espírito, aqui nós colocamos o fruto do Espírito com as suas várias vertentes. Chegamos então ao tópico 2, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Primeiro subtópico, diferença. Segundo subtópico, os dons na igreja. Frutos do Espírito e dons do Espírito. Ao contrário do que muitos pensam, frutos e dons não podem ser tratados de maneira distinta. Ambos são muito importantes, vitais, complementam-se
mutuamente. Mas qual é a diferença? Vamos lá então. Fruto e dons. Fruto do Espírito e dom do Espírito. Fruto do Espírito é criado, é produzido. Dom do Espírito, ou dons espirituais, são dados e recebidos. Fruto do Espírito começa com o novo nascimento. Dons espirituais vêm após o batismo no Espírito Santo. Fruto do Espírito procede do nosso interior. Dons espirituais procedem do céu para nós. Frutos do Espírito está relacionado ao nosso caráter. Dons estão relacionados ao serviço para Deus. Fruto requer tempo para crescer. Dom não precisam de crescimento. Fruto continuará para sempre. Dom terminará um dia. Fruto não se divide, é um só. Dom são diversos e repartidos pelo Espírito Santo. Quando nós temos que o fruto não se divide, é um só, porque nós temos o fruto com amor. O amor é o fruto do Espírito e as características são aquelas que nós elencamos aqui. Então essa é a diferenciação entre fruto e dom. Frutos do Espírito e o fruto do Espírito e os dons espirituais. Chegamos então à nossa terceira parte da revista, o nosso terceiro tópico, o Espírito se opõe à carne. Primeiro subtópico, legalismo. Segundo subtópico, a carne e o Espírito. Terceiro subtópico, os vícios. Paixões e tentações. O crente é provado por Deus e tentado pelo diabo. A natureza pecaminosa não é o corpo em si. Esse foi criado por Deus e tudo o que Deus cria é bom. O corpo não é um mal. Algumas religiões ensinam que o corpo é mau e deve ser maltratado, deve ser castigado, deve ser mutilado, deve ser execrado. Não, o corpo é dado por Deus e ele é bom. Tudo o que Deus faz é bom. A natureza pecaminosa ou natureza caída é a representação da carne. Essa carne, e nós falamos carne no sentido espiritual, ela milita contra o espírito. O espírito humano e a carne humana guerreiam entre si. Segundo alguns comentaristas, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Alguns comentaristas dizem que esse texto mencionado por Tiago diz respeito aos conflitos existentes na igreja em sua época, onde havia uma grande discordância, pois alguns judaizantes queriam que os gentios observassem a lei mosaica, mesmo após o concílio de Jerusalém. Tentavam esses impor aos novos convertidos todos os ritos da lei mosaica. No entendimento de outros estudiosos, o tema encerrado nesse versículo é de uma abrangência bem maior, pois Tiago estaria analisando mais profundamente a origem da discórdia humana. Essa origem é muito mais profunda e está no interior do homem. Nós não podemos ser legalistas. Nós sabemos que a lei ela deve existir e as regras devem existir, mas nós temos também que atentar para o amor de Deus. Carne e espírito. Carne é tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Não é esta carne, não é esse corpo, não é este invólucro. A carne aqui, ela diz respeito ao sistema, diz respeito ao pecado, diz respeito a coisas erradas. E carne e o espírito humano jamais serão amigos. Sempre haverá discórdia, sempre haverá a disputa entre si, sempre haverá uma guerra ferrenha entre ambos. A carne tentando nos afastar de Deus e o espírito, nosso espírito, tentando fazer com que nós tenhamos comunhão com Deus. E agora o Espírito Santo é aquele que ajuda o nosso espírito interior a ter essa comunhão com Deus. Os vícios tentam afastar as pessoas de Deus. Tentam afastar o homem do seu Criador. Mas frutificando o fruto do Espírito e as suas características, nós estaremos militando a favor do Espírito e estaremos diminuindo drasticamente a ação da carne. Drasticamente porque
A carne, ela todo dia vai guerrear conosco. E todo dia nós devemos nos render ao Espírito Santo para combater a carne, para combater o pecado, para combater o mal, para combater o desvio. Agora eu quero encerrar com uma meditação. Pregar é viver o que se prega. Pregar é relativamente fácil, e agora estou falando para nós que pregamos, para os cristãos, para os crentes, e a pregação ela pode ser através de testemunho, pode ser através de um comentário, a pregação pode ser em um púlpito, a pregação pode ser individual, a pregação pode ser presencial, a pregação ela pode ser nos momentos em que nós estamos vivendo de maneira virtual, mas é importante, ao pregarmos ou testemunharmos, nós viver aquilo que pregamos ou testemunhamos. É importante nós buscarmos a ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai agir. Estudamos aqui sobre os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo. E eu sempre gosto de falar as duas opções. Frutos para quem entende no plural e fruto para quem entende no singular. Embora nós pactuamos, embora nós lá na frente, lá no começo do vídeo, nós deixamos pactuado que nós falaríamos fruto do Espírito Santo no singular e suas características. Nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo aqui. Nós falamos da necessidade de frutificarmos. O fruto do Espírito Santo, ele já começa a brotar em nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso não quer dizer que antes nós aceitarmos Jesus, nós não éramos pessoas boas. Nós temos pessoas más, perversas, que se convertem a Deus, que se convertem ao Espírito Santo, que deixam que o Espírito Santo as convença, que aceitam o convencimento do Espírito Santo, e as pessoas se tornam pessoas melhores, pessoas bondosas, pessoas afáveis, pessoas amáveis. São transformadas, elas começam a radicalmente ter uma nova perspectiva de vida. Não que nós não fôssemos no passado pessoas boas, ou pessoas honestas, ou pessoas que tinham um caráter ilibado, um caráter digno de aceitação pela sociedade. Não quer dizer isso. Mas o fruto do Espírito Santo, ele aguça essas características que nós elencamos aqui. Ele nos deixa melhores. Ele nos deixa mais compactos. Ele compacta. Ele otimiza. Ele faz uma nova formatação na nossa personalidade, para que nós sejamos o mais parecido possível com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é frutificado dentro de nós. Enquanto que os dons do Espírito Santo são dados por Ele, Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo são frutificados a partir de nós. Alguns frutos são mais difíceis para frutificarem porque depende muito da nossa personalidade, das nossas características pessoais. Então nós demoramos mais para elaborar esses frutos, para conseguir fazer com que esses frutos brotem em nós, com que esses frutos eles cresçam em nós, eles se desenvolvam em nós, e alguns são mais fáceis para nós. Depende muito da nossa personalidade, mas o certo é que cada fruto ou cada característica do fruto que nós estudamos aqui seja dia após dia frutificado. Dia após dia deve ser regado, deve ser tratado, deve ser cultivado, para que nós possamos ter nosso testemunho. Nós nos detivemos aqui neste vídeo sobre o amor, o fruto do Espírito, e elencamos 8 qualidades desse fruto. E eu quero convidar você para, dia após dia na sua vida, cultivar cada uma dessas qualidades. Essas qualidades falam do nosso testemunho, da nossa mudança de vida. As pessoas verão essas qualidades na nossa vida, através do nosso agir, através das nossas ações, através das nossas decisões, através do nosso convívio com as pessoas. Os frutos eles aparecem, os frutos eles são visíveis, os frutos são mostrados, os frutos são reconhecidos. Que as pessoas possam reconhecer em você um verdadeiro e autêntico cristão.
uma pessoa salva por Jesus, através de cada uma dessas qualidades aqui elencadas. Que você possa, dia após dia, regar, cultivar e tratar de cada uma dessas qualidades do fruto do Espírito, e que o amor seja abundante em sua vida. Deus abençoe maravilhosamente a cada um. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Continue conosco, continue no nosso canal, esteja conosco, partilhe este vídeo, enfim, faça parte da nossa comunidade. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.